queridos, o lugar santo. O lugar santo, onde ficava aqui, como diz aqui, ficava ali a mesa, né? Ficava a mesa da congregação, né? E ficava do lado para o norte, fora do véu. Irmãos, a questão do véu aqui, viu? E sobre ele pôs a ordem, o pão perante o Senhor. A questão da Santa Ceia, entendeu? Ali estava ali, justamente ali o pão, estava tudo certinho ali, né? Como o Senhor, né? Como o Senhor ordenara a Moisés. Pois também na tenda da congregação, o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, certo? Mas aí entra o lugar santíssimo. Nós já vimos o pátio, a gente já viu o lugar santo, e tem o lugar santíssimo, que é aonde o pregador fica, lá onde fica o púlpito, lá em cima, entendeu? Lá simboliza o lugar santíssimo, entendeu? A minha mãe está por aí, e eu fui criado o seguinte, na igreja, quando eu passava um pouquinho para lá, meu amigo, minha orelha que dizia, né? Que era o respeito dobrado naquele lugar lá santíssimo, porque a gente teve essa educação com relação a respeitar o lugar santíssimo. Entendeu? Hoje em dia a gente vê nas igrejas menino correndo para lá e para cá, bagunçando e aquela coisa toda. Né? Irmãos, tem pessoas que vão para a plataforma, cruzam as pernas, conhecem no banco de praça e assim por diante. Então lá fica o lugar santíssimo, onde representa realmente uma presença mais poderosa de Deus, certo? Então, Êxodo, capítulo 26, versículo 34, diz o seguinte: e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, certo? Lugar santíssimo. E aqui diz o seguinte, aqui, ó. E a terceira pergunta, pode continuar aí mesmo, pode continuar para nós, ó. Quem entrava em cada dependência? Agora vamos entender. Fica aí mesmo. Eu vou voltar aqui, mas fica aí mesmo, aguenta aí. Primeiramente, nós aprendemos aqui, ó. No santuário, existia 3 compartimentos. Existia o pátio, certo? Existia o lugar santo e o lugar santíssimo. Entenderam? E aí, agora, quem entrava nesses lugares? No pátio. Quem entrava no pátio? Coloca para nós aí. Pecador arrependido. Pecador arrependido, entendeu? Lembra agora que ficou mais fácil de entender? Que na igreja existe o lugar onde ficam os santos, então naquele momento ali ficam os pecadores, mas os pecadores arrependidos, entendeu? Aí agora é o seguinte, e no lugar santo? Quem entrar no lugar santo? Em Hebreus capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Então, no lugar santo entravam os sacerdotes. Entenderam aí? Entravam os sacerdotes. E no lugar santíssimo? Quem que entrava no lugar santíssimo? No lugar santíssimo, como diz Hebreu agora, versículo 7, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Entendeu? Então, queridos, no pátio entravam os pecadores arrependidos, certo? No lugar santo, entrava o sacerdote. E no lugar santíssimo, entrava o sumo sacerdote. Entenda uma coisa. No primeiro momento, que eu vou explicar daqui a pouco melhor para vocês, mas vou adiantar aqui a explicação. No primeiro momento, no pátio, aconteceu o seguinte: isso aqui é os pecadores. Ali que ia confessar seus pecados, e ali direitinho, entendeu? Para receber o perdão. Isso acontecia. Se não falha a memória, mas eu vou trazer daqui a pouco para vocês, não vou adiantar, mas as pessoas que iam ali, que estavam ali arrependidos, iam confirmar o perdão dos seus pecados. E no lugar do sacerdote, o sacerdote era aquela pessoa que entrava para interceder pelos pecadores. Entendeu? E aqui, no lugar santíssimo, uma vez por ano, era aquela pessoa que levava os sacrifícios, fazia o sacrifício, entendeu? Para que os pecadores recebessem o perdão durante todo o ano. Aí eles levavam carneiros, né? Aliás, ovelhas, né? Levavam os animais para ser sacrificados. Então, todo um procedimento acontecia isso aqui. Entenderam aí? Então, o sumo sacerdote ele entrava uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, entendeu? Então,
o sacerdote, ele intercedia pelos pecadores. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele ia lá interceder pelos pecados de todos ali, certo? E continua falando aqui, ó. O que se fazia no santuário? O que se fazia no santuário? No pátio. O que fazia no pátio? Aí, Números 28, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: sacrifício contínuo. O que é isso? Sacrifício diários. Entendeu? Sacrifício diários. Simbolizava a salvação, pode colocar para nós aí? Simbolizava a salvação à disposição de todos continuamente. Então, se você se arrependeu e você vai para o santuário, ali você vai confirmar o seu perdão, que ali também você está automaticamente confirmando a sua salvação, certo? E agora, no lugar santo. O que se fazia no lugar santo? Sacrifício, olha só, sacrifício pelo pecado, como diz Levítico, capítulo 4, versículo 27 e 31, Hebreus, capítulo 9, versículo 6, como nós já lemos, né? A gente já leu no início. Simbolizava a transferência dos pecados do pecador para o santuário, via sacerdote, pelo sangue do animal, sacrifício. Via sacerdote, pelo sangue do animal, né? E sacrifício. Entenderam aí? Então, acontece o seguinte, aí existia um pecador arrependido, ele ia lá, então ele confessava seus pecados, e o sumo sacerdote, então, ele pegava assim, olha, simbolizava a transferência dos pecados do pecador para o santuário, via sacerdote, pelo sangue do animal e sacrifício. Então, acontecia o sacrifício de animais aí, certo? E no lugar santíssimo, aí aconteceu o seguinte, o sacrifício da expiação, como Levítico capítulo 16, versículo 5 a 10, quem quiser anotar aí, ler depois, será interessante. Hebreus capítulo 9, versículo 7, que a gente já leu, diz o seguinte, ó, o sacrifício da expiação visava a remoção de todos os pecados que foram transferidos para o santuário durante o ano. Entendeu aí? Então, a questão é que semanalmente o pecador ia lá, confessar seus pecados, deixava ali os seus pecados no santuário, certo? E ali acontecia um sacrifício. E durante o ano todinho, o sumo sacerdote ia ali fazer expiação pelos pecados de todos durante todo o ano cometido. Então, naquele momento ali, durante um ano, no dia do ano, acontecia o perdão de pecado de todo mundo. Através de quê? Através de um animal, de um cordeiro. Então, o pecado era transferido para um animal. Então, aí aconteceu o seguinte, acontece que ali era um cerimonial, acontecia uma cerimônia, entende vocês? Lembra no início que eu falei sobre João, capítulo 1, versículo 29, que diz o Cordeiro de Deus? Então, acontece o seguinte, que o Cordeiro simbolizava o quê? Simbolizava que naquele momento você transferiu o seu pecado para o Cordeiro, que não tinha nenhum pecado, que estava bem ali, estava pode dizer, puro, ele recebeu o teu pecado naquele momento, então você tirava a sua culpa e passava a culpa para o Cordeiro. E aquele Cordeiro, ele era sacrificado. Entende vocês aí? Então, queridos, ó, então vamos lá. Então diz o seguinte aqui, ó. E aí diz mais aqui, ó. Agora acontece o seguinte, o santuário celestial. O santuário celestial. Nós vimos aqui o santuário terrestre, agora vamos ver o santuário celestial, do céu, o santuário do céu. Aí, será que existe? Se há provas que existe? A primeira pergunta, há provas que existe? Apocalipse capítulo 8, versículo 3 diz o seguinte, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então, queridos, segundo Apocalipse, e João também confirma, no caso, ele confirma que existia sim, existe um santuário celestial. Existe um santuário celestial, certo? E diz mais o seguinte aqui, ó. Agora, em Hebreus capítulo 8, versículo 2, é em cima mesmo, olha o que diz aqui, ó. O ministro do santuário, o do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Eita Deus! Então, queridos, esse santuário do céu foi o próprio Deus que fundou. E o santuário terrestre é uma réplica do santuário celestial. Dá para entender? Deu para entender ou enrolou a cabeça de vocês aí? Deu para entender, né? Então, o santuário celestial foi o próprio Deus, ó, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não
o homem. Aí Apocalipse diz, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Para o povo, as orações, orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Mas vamos para outra pergunta aqui, para a gente entender melhor, certo? Vamos lá. Quem é o sacerdote no santuário celestial? Nós vamos entender aqui, certo? Diz o seguinte aqui, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, o Filho de Deus. Já viu a diferença? Lá no terrestre, era Moisés, né? Depois Arão, entendeu? Ali, ele simbolizava ali, né? E aqui do céu é Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Entendeu aí? Notem, aqui na primeira pergunta, fala o seguinte, aqui em Apocalipse, diz o seguinte, ó, e foi-lhe dado muito incenso para pouco as orações de todos os santos sobre o altar do ouro que está diante do trono. Entendeu aí? Por isso que é importante nós confessar os nossos pecados e Deus está habitando ali naquele santuário celestial, que hoje significa a igreja, certo? O templo. Então, é importante você ir lá e realmente fazer suas orações, porque naquele momento ali as suas orações vai ser levada para o sacerdote, e o sacerdote também vai fazer com que as suas orações cheguem ao sumo sacerdote. Entenderam aí? Queridos, aí, como funciona então esse negócio? Como é que funciona então? Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 8, versículo 3 e 4 diz o seguinte: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Havendo assim sacerdote que oferecem dons segundo a lei. E demais, olha o que diz mais aqui. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te... faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Certo, queridos? Então, como funciona? Funciona o seguinte, né? Porque o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Entendeu? O sumo sacerdote. E que nós já aprendemos na outra pergunta, que é o sumo sacerdote aqui, Jesus, o Filho de Deus. Está entendendo aí? Jesus, o Filho de Deus. Certo? Agora, quem é a vítima? Quem é a vítima? João, capítulo 1, versículo 29, e Hebreus, capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas este, Hebreus diz, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Queridos, quem é a vítima aí? O próprio Jesus. Né? No dia seguinte, né, João fala que viu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então, no início eu falei que os pecados era transferido para um cordeiro. Ali a pessoa cuidava ali um animal, um cordeiro, e ali ele transferiu o pecado para aquele cordeiro era sacrificado. Então ali simbolizava o quê? Aquele sangue que era derramado naquele cordeiro, ele era aspergido no lugar santíssimo. Entendeu? Ia feito pelo sumo sacerdote, uma vez por ano. E notem uma coisa, e esse sumo sacerdote ele tinha que estar preparado, ele tinha que estar em jejum e oração. E era amarrado uma corda no seu pé, porque ele entrava, se ele tivesse em pecado, ele era fulminado. Então, se ele não demorasse muito para sair, puxava ele que já estava morto, porque ele estava no lugar, ele estava entrando na presença do Todo-Poderoso Deus, entendeu? Porque ele ia interceder pelo meu pecado e pelo teu pecado, entendeu? Mas aqui diz o seguinte, quando João viu o Cordeiro de Deus, ele estava falando de Jesus Cristo. E o que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele serviu
serviu de sacrifício. Por isso que ele fala, eis o Cordeiro de Deus. E o que foi que aconteceu? Sacrificaram Jesus. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Agora, não precisa mais você levar um cordeiro para sacrifício. Não precisa mais você colocar tijolo na cabeça. Não precisa mais você fazer sacrifícios, porque isso aí já foi, acabou. Porque quando Jesus, é outra questão aqui, que não está bem aqui, mas vou explicar para vocês, mas quando Jesus, ele deu o último suspiro, o véu do santuário terrestre se rasgou de alto a baixo. Sabe o que significa isso? Significa que aquela cerimônia aqui na Terra acabou, porque o próprio Jesus tomou as nossas dores e os nossos pecados sobre si. Entendeu? Então, o que precisa agora é você dobrar o joelho e confessar seus pecados, que ele está pronto para te perdoar. Entende aí? Queridos, mas também vem o ministério de Cristo no céu. Olha aí. Onde entrou esse ministério? Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 diz o seguinte. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, nesse momento, Jesus Cristo está como intercessor. Ele está intercedendo por mim e por você. Na semana passada, nós estudamos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que leva as nossas culpas, aliás, os nossos pecados a Jesus Cristo que está à destra do Pai. Então, o Espírito Santo que está entre nós é aquele que realmente é ele que ouve e leva para Jesus. E Jesus está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Entendeu? Assim que funciona. E aí, para quem entrou, então? Para quem entrou? Diz o seguinte aqui, ó. Hebreus capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aí o capítulo 7, versículo 25 de Hebreus, diz o seguinte, portanto, pode também salvar perfeitamente que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos, sabe para que ele entrou? Para ele interceder por mim e por você. Então, isso faz parte do ministério de Jesus no céu, entendeu? Está fazendo. É ele que está à destra do Pai e é ele que intercede por mim e por você, certo? Agora, o que faz ao confessarmos? O que faz? O que eu devo fazer? O que faz? O que faz? Olha só, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, certo? E diz mais aqui, ó, agora, o que mais ele faz? Se eu confessar, ele é fiel e justo para me perdoar, certo? Agora, o que mais ele faz? Romanos capítulo 6, versículo 14 a 18 diz o seguinte, mas a todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, certo? Isso é João capítulo 1, versículo 12. E Romanos agora diz o seguinte, porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça, e libertados do pecado, por te feito servo da justiça. Queridos, aqui tem algo muito interessante. Aqui, quem quer aprender da Bíblia, quem quer aprender da palavra de Deus, aqui cai por terra uma questão seguinte. Inclusive, aqui na feirinha aqui perto de casa, quando a gente vai, tem um rapaz que diz que não é preciso mais guardar os 10 mandamentos, porque ele prova na Bíblia que não existe mais isso. E eles usam esse tema aqui, porque ele fala que aquele que guarda os mandamentos está debaixo da lei. Mas quem lê e entende direitinho, olha o que diz Romanos aqui, olha só, a mesma coisa que eles dizem que não pode mais guardar o mandamento porque é maldito. Mas aqui diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça? O pecado. Qual é o pecado? É justamente o pecado. E quem é a graça? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem poder de perdoar pecado e tem poder para te perdoar quantas vezes você
você achar que deve pedir perdão. Por isso que ele usou aquela expressão, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Isso é um número simbólico, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por isso que existe um santuário. E aqui veio trazendo para nós que, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E lá no início, aqui no João 1,12, diz o seguinte, mas a todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que creem no seu nome. Se você crê em Jesus Cristo, você pode ser salvo, você pode ser perdoado dos seus pecados. Então, é isso que ele faz. Ele faz com que o pecador se torne filho de Deus. Se torne filho. Eu fiz uma pergunta uma vez no auditório, eu falei assim, todo mundo é filho de Deus? Todo mundo falou assim, todo mundo é filho de Deus. E eu disse para essa pessoa, se eu disser que nem todo mundo é filho de Deus, ele disse, então você não está sabendo porque todo mundo é filho de Deus. Você não tem quando alguém faz o mal para outra pessoa, ele diz assim, esse é filho de Deus também, né? Nem todo mundo é filho de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma diferença. Todos são criaturas, mas filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. Existe uma diferença aí. Entenderam aí? Então, todo mundo é criatura. Então, a criatura, ela tem um poder muito grande na mão, chamado livre-arbítrio. Ela escolhe quem ela quer, o que ela quer fazer. Mas filhos de Deus são aqueles que creem. Aqueles que creem, aqueles que estão dispostos a obedecer. Certo? Agora, que convite nos é feito? Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte. Estamos terminando aqui, viu? Cheguemos, pois, confiança ao trono da graça. Com confiança ao trono da graça. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O convite que Deus faz é que nos achegamos a chegarmos à graça, ao trono de graça, certo? Queridos, e aí tem um comentário que eu gostaria de encerrar aqui, trazendo para vocês esse comentário aqui, diz o seguinte, há um santuário no céu, certo? Tem um santuário celestial, um santuário terrestre e um santuário celestial. Mas esse aqui fala o seguinte, há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios do seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas, na cruz. Ele, como nosso sumo sacerdote, que começou seu ministério intercessório por ocasião da sua ascensão, em 1844, no fim do período do profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiatório. Olha só que diz assim, é uma obra de juízo investigativo. Nós já estudamos lá no início, viu? Quem está com a gente desde o início, nós trazemos sobre essa questão aqui do juízo final, viu? É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado. Prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico. No dia da expiação, nesse serviço típico, o santuário era purificado com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. Aqui está numa fonte, né? Crenças Fundamentais, página 23. Queridos, então, nós estamos fazendo parte aqui, ó. Nós estamos fazendo parte da segunda etapa do ministério de Jesus Cristo, que é chamado nós estamos no juízo investigativo. Então, se existe alguém que acha que não tem perdão para os seus pecados, está pensando errado, meu amigo. Porque hoje há perdão para você. Mas, professor, alguém que matou, há perdão. Alguém que estuprou, há perdão. Porque a nossa justiça não é a justiça de Deus. Entende vocês? Ontem alguém falou assim, alguém policial, foi e matou 2 pessoas. E essa pessoa, ela era condenada dizendo que ela não tinha perdão para ela. Mas ela sentiu que ela podia ser perdoada, porque ela foi em defesa dela, entendeu? Em defesa dela, por ser policial. E se ela é policial, Deus deu autoridade, porque se a pessoa está fora da lei, ela vai ser o quê? Vai ter consequência da lei. Entendeu? Então, muita gente não entende isso aí. Se o camarada é policial, ele tem ali. Agora, se ele não quer fazer, tudo bem, mas se ele tem o poder, se ele tem o poder na mão dele e é para
naquele momento, de repente, para defesa própria, alguém vai dizer, ah, irmão, tu está dizendo então que ele tem que matar? Não, não estou dizendo que ele tem que matar. Mas se ele puder usar a autoridade que Deus deu para ele, que nós sabemos que a Bíblia diz que toda autoridade foi construída por Deus, e Deus deu autoridade para ele, por que não usar? Entende aí? E muita gente acaba questionando isso aí. A questão é que onde eu quero trazer isso aqui? Eu não quero trazer a questão do processamento policial. Eu quero trazer o seguinte, uma coisa, que há perdão para aquelas pessoas que confessaram os seus pecados. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Então, quando você confessa seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar. Porque nesse exato momento, Jesus Cristo está como meu advogado e como teu advogado. Ele está à destra do Pai. Ele está intercedendo por mim e por você. E sabe o que eu aprendi hoje? Eu aprendi uma coisa muito interessante hoje. Que Jesus, ele ora por mim e por você todos os dias. Ele está orando por mim e por você. Por isso que a oração intercessória é muito importante, você orar pelo outro. Porque o próprio Jesus ora por nós. Porque ele ora para que a gente possa abrir o coração e se arrepender dos nossos pecados. Por isso que muita gente diz assim, por que Deus não salva logo essa pessoa? Por que Deus não acaba logo essa pandemia? Por que Deus não... Não. Deus deixou livre-arbítrio para as pessoas. Ela escolhe quem ela quer. Ninguém é obrigado a ir para a igreja. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Mas a questão é, se você não aceitá-lo, infelizmente, você não pode receber o perdão dos pecados. Por isso que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Certo? Aí, queridos, a nossa decisão, a minha decisão de hoje é o seguinte. Que Jesus Cristo, a minha decisão hoje é o seguinte, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote que intercede por mim no céu e graça à sua intercessão e ao seu sangue derramado na cruz, pela fé, em contramão dos pecados. Queridos, o estudo do santuário é um estudo muito importante porque nós aprendemos uma coisa, que há perdão para nós. E que nesse exato momento, foi por isso que Deus deixou bem claro, e por isso que é importante esse estudo sobre o santuário, porque muita gente acha que não tem perdão, mas aqui o santuário vem trazendo para nós que há perdão para nós, que existe o pátio, existe o lugar santo, existe o lugar santíssimo, existe o sacerdote, o sumo sacerdote, existia uma cerimônia, queridos. Esse tema ele é bastante grande, mas para isso nós precisamos o seguinte, nós precisamos aprofundar mais ainda, mas o tempo não nos permite. Mas aqui nós trouxemos uma coisa assim bem básica, só para nós ter um entendimento. Dessa primeira parte do estudo sobre o santuário, nós aprendemos o seguinte, que existe um sumo sacerdote intercedendo por mim e por você no céu, e que eu pedir perdão pelos pecados, ele vai nos perdoar de todos os pecados. Certo? Por isso, queridos, que nesse momento eu vou orar por você. Eu vou orar por mim também. Vamos orar por todos nós nesse momento. Fecha teus olhos. Vamos falar com Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo de hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ainda há perdão pelos pecados para os pecadores. Ainda há tempo de pedir perdão e assim ser salvo para a tua honra e para a tua glória. Por isso, nesse momento, Senhor Deus, estamos falando para alguém, Senhor Deus, que está precisando tomar a decisão ao teu lado. É bem verdade, Senhor Deus, que só Tu pode trabalhar no coração e na mente. Nós não temos poder para transformar ninguém. Nós não temos poder sobre a Tua palavra. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, para ser usado pelo Teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, se Tu quiseres, Tu pode fazer com que cada um possa sentir realmente, Senhor Deus, o desejo de se arrepender e receber o Teu perdão para que possa ser salvo, Senhor Deus. Por isso, Pai, permaneça conosco, é no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, não saia agora não, vou só explicar um negócio aqui. Isso, muito obrigado. Faltam 2 dias para a nossa caravana bíblica virtual, com o pastor Belcio Clay Barbosa, certo? Aqui diz, né, um convite especial para você, familiares e amigos. Participe do conforto do seu lar, certo? Via Zoom. Por que nós estamos fazendo aqui via Zoom? Porque na quarta-feira vai ser só o Zoom que vai ser usado, certo? Então é o seguinte, na quarta-feira, ele não colocou o horário aqui, eu não prestei atenção aqui. Tá aqui embaixo, certo. 19h30, o mesmo horário. Então, amanhã eu vou ter uma reunião com ele, com o pastor Belcio Clay, e a gente vai decidir algumas coisas, certo?
Então, na realidade, hoje nós fizemos nosso penúltimo estudo, mas amanhã a gente vai ter essa reunião, a gente vai ver como é que a gente vai ficar, certo? Porque se for nosso penúltimo estudo, ele vai estar encerrando na quarta-feira com a pregação dele, certo? Mas aí não é nada certo. Vai depender da reunião de amanhã, aí eu entro em contato com vocês no particular, tá bom? A questão é, gente, não falte para esse dia. Vai ser toda Porto Velho, vai ser aqui a cidade de Porto Velho, vai ser o Maitá, vai estar com a gente, Jaci Paraná, vai estar também com a gente Nova Mutum, vai estar Candeias e mais um que eu esqueci agora. Mas nós vamos estar por aqui, vai estar toda essa turma vai estar com a gente. Eu creio que vai ter muitas pessoas, vai ser uma bênção, vai ser uma programação realmente poderosa. Então, desde já, eu convido a cada um de vocês, certo? Vou estar mandando alguma novidade no particular de vocês e que quarta-feira nós possamos realmente sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida e que nós possamos ter uma belíssima programação. Então, não esqueçam, está faltando só 2 dias, terça e quarta, certo? Na quarta-feira vamos estar juntos, certo? Então, não esqueçam. Tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. E até quarta-feira, se Deus nos permitir. Bem?